Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Stephanie e esse é o Atípicos, porque ser diferente é normal. E hoje aqui comigo eu recebo uma convidada super especial. Ela é psicóloga, neuropsicopedagoga clínica e tem uma clínica chamada Espaço Evoluir. É a Gabriela Jarque Trave. É isso, Gabi? Isso mesmo. Seja bem-vinda. Obrigada, Stephanie, pelo convite. É uma honra participar desse espaço e compartilhar um pouco com as famílias e todos os espectadores que acompanham o programa sobre qualquer assunto relacionado à neurodivergência, né? Trazendo maior informação e acolhimento. Perfeito, vamos conhecer você um pouquinho mais. Eu tenho aqui pós-graduada em transtornos da infância e adolescência, neuropsicopedagogia, pós-graduanda em intervenção ABA para autismo e deficiências intelectuais e também a tua atuação, né, no Espaço Evoluir. Você quer falar um pouquinho sobre Espaço Evoluir? O que é esse Espaço Evoluir? O Espaço Evoluir, na verdade, é uma sementinha, né, que iniciou com a minha trajetória de uma forma individual aqui na cidade de Rio do Sul. E atualmente a gente está crescendo, né, com fonoaudióloga, nutricionista voltada para a área da seletividade alimentar, né, uma mãe de autista que também vai entrar na equipe com a gente, outras duas psicólogas, porque eu acredito que todo o trabalho que ele é feito em equipe, ele tem muito a agregar, tanto para a criança quanto as famílias, né? Sim, um espaço multiprofissional, então. Eu vejo assim, muitas famílias, elas se dedicam integralmente, né, elas doam o tempo delas, correndo de uma clínica para outra. E eu vejo que as mães, às vezes, elas não têm um tempo de qualidade, né? Então, se elas pudessem encontrar um espaço onde elas viessem e ali elas encontrassem o atendimento onde a criança pudesse ficar ali, ser bem atendida, acolhida, e a família ficasse tranquila também para poder desempenhar outras atividades que, às vezes, né, as mães não têm tempo, às vezes, nem para ir na farmácia, sempre corridinho, né? Então, eu pensei, eu tô precisando de algumas pessoas também para me acompanharem. E também, a minha pós-graduação em transtornos da infância e da adolescência, ela tinha o enfoque interdisciplinar. Sempre essa troca de olhares. Então, a gente vê, por exemplo, que um jogo que você propõe na clínica, quando você compartilha com outros profissionais, cada um tem o seu olhar. Cada um tem o seu know-how. Isso traz muito enriquecimento, né, para o que é feito. Então, eu vejo que traz mais sentido agregar, né, pessoas e conhecimento ao espaço. A gente vai conversar mais sobre isso ainda, né? Eu gostaria de conhecer um pouco a Gabi. Quem que é a Gabi? Né? Ela é de Rio do Sul? De onde que é a Gabi? Então, fui muito bem acolhida em Rio do Sul. Eu vim para cá em 2018. Na época eu estava fazendo a neuropsicopedagogia clínica, né? E trabalhei um tempinho em Taió também. E comecei a atender aqui com a clínica mesmo, né? Mas quando eu me formei em Blumenau. Fui trabalhar primeiro com ecoterapia, lá em Jaraguá do Sul, né? Aí fiquei um bom tempo na ecoterapia, que era a minha paixão. Atender em equipe, ao ar livre, deficiências múltiplas, né? Então era bem desafiador. Depois eu acabei indo para a PAI. Daí, na época da PAI, é que veio a necessidade de eu fazer a neuropsicopedagogia clínica, porque a gente tem sempre a necessidade ali de fazer as avaliações e tudo mais, né? E aí, depois, quando eu vim para Rio do Sul, eu já estava com as minhas formações finalizadas, mas daí eu fui trilhar um caminho mais meu, né? Eu saí dessas instituições, dos grupos, para trabalhar na clínica de uma forma mais individual. Por isso, agora o Espaço Evoluir para voltar às raízes e voltar a trabalhar em equipe, né? E você nasceu onde? Eu sou natural de Jaraguá do Sul. Ah, tá. E daí lá tu trabalhou na ecoterapia. Na AJAI também, Associação de Ecoterapia de Jaraguá do Sul. E funciona parecido com o nosso apoiador, que é o... Funciona parecido com a Ecovale. Tanto que eu também trabalhei na Ecovale, né? Fiz parte da equipe, até o meu filhinho nascer, né? Até a pandemia ali, eu fiquei mãe pela segunda vez. E aí começou a ficar um pouco corrido conciliar 2 empregos e 2 filhos. Então, eu optei só pelo Espaço Evoluir. E a Gabi, você é neurodivergente ou você é neurotípica? Eu sou neurodivergente, né? Sério? Fui descobrir na pós-graduação de neuropsicopedagogia, eu entendi que eu tinha TDAH, né?
Mas na época, os meus pais não sabiam o que era que eu tinha, né? Eles falavam assim, nossa, você é muito distraída, presta atenção. Essa questão de prestar atenção nos estudos, na época da escola ali eu tive dificuldade com matemática, o aprendizado da matemática. Mas depois que eu cheguei ali no ensino médio, que daí eu já sabia que já tinha direcionamento do que eu sabia o que eu ia estudar. E eu cheguei na faculdade, eu já não tive mais problema nenhum em relação a estudos, né? Adoro ler, adoro escrever. É TDAH. TDAH. Né? Mas na infância ele era predominantemente desatento. Hoje em dia eu digo que eu já tô mais na chave do né, da hiperatividade. E quem fez, né, só para contextualizar o pessoal que está em casa, né, a Gabi, ela também ajuda a nossa família e ela que está fazendo, né, e ela fez, né, a avaliação do meu esposo, né, para as neurodivergências também, porque a gente tem duas crianças, os dois são autistas, com alta habilidade. O mais novo eu não sei, mas eu desconfio. Né? A genética é forte, né? Ele tem só 3 anos, né? Só que ele tem umas deixas assim que eu tô, né? Eu descobri aí em um dos episódios, conversando com alguém também, que não é porque ele teve atraso de fala que ele não possa ter alta habilidade, né? Foi me falado isso. Claro que eu vou ainda verificar, né, mais pra frente, mas a gente tá nessa desconfiança, né? E daí, recentemente, meu marido, agora eu sou uma esposa típica, né? Posso dizer isso, né, Gabi? O que tu diz? Em todos os sentidos, né? Em marido, filhos, enfim, né? Eu sou uma mãe atípica e agora uma esposa típica também. E você tem certeza que você também não é neurodivergente? Não sei. Não sei, né? Eu tô ainda pra descobrir, né? Mas, talvez. Mas eu tenho as minhas desconfianças, né? Daí eu vou lá na Gabi no consultório, né? Depois a gente conversa. Quem depois sabe? Você volta aí pra gente contar. Aí depois episódio, você abre, né, pro público, né? Como é que foi? Eu ainda não fiz, assim, uma avaliação formal, né? Mas eu tenho algumas avaliações que eu fiz, mas nada formal, né? Então não dá pra falar, por enquanto. Mas a Gabi, então, trabalha com avaliações, Gabi, é isso no teu consultório? Eu trabalho desde a fase inicial, que seria as avaliações neuropsicológicas. Eu acho muito importante a gente iniciar com esse processo, até porque o objetivo da avaliação, algumas pessoas pensam que é assim, eu vou fazer uma avaliação para que eu tenha um diagnóstico, né? Mas não é só pela questão do diagnóstico, mas sim para que você entenda em qual nível de desenvolvimento a pessoa está, quais são as habilidades que ela tem, quais são as dificuldades que ela tem. Sim. E qual vai ser o plano terapêutico que eu vou estruturar para aquela pessoa, né? Porque a avaliação neuropsicológica, ela está estruturada também nos aspectos de humor, de personalidade, de comportamento, de habilidades sociais, não só nos fatores cognitivos, né? Como inteligência, atenção, memória. Então, eu preciso saber como que isso anda, para saber qual tipo de intervenção eu vou direcionar depois. Isso também traz qualidade, né, no trabalho, porque depois você sabe por onde você está caminhando, na hora que você vai planejar como atender esse paciente, e você também consegue depois mostrar para o paciente se ele apresentou evolução ou não, porque após um período de intervenção, a pessoa pode estar realizando novamente as avaliações, e o objetivo é ela apresentar melhoras, né, avanços, principalmente nas dificuldades que ela tem. Você tocou num ponto muito importante, que é essa questão, às vezes, do medo, né? Que muitos pais acabam falando e a gente acaba conversando. Ah, não, eu não vou levar porque... vão dar remédio. E aí? É só o remédio que funciona? Então, o remédio, né, o tratamento farmacológico, que daí quem vai prescrever é um médico, um neuropediatra, um psiquiatra, enfim, ele às vezes ele atua como mais um tripé, né? Mas ele não é obrigatório, não é porque você tem um diagnóstico que obrigatoriamente você vai tomar um medicamento. Ele pode ser como uma mola, né, que vai às vezes proporcionar, dar um empurrãozinho para que o paciente
consiga fazer coisas que ele não consegue no momento, né? Então, se ele tem, por exemplo, ansiedade social. Meu filho não tem boas habilidades sociais, ele não faz amigos no colégio, mas a gente faz todo um mapeamento que ele tem ansiedade social, né? Às vezes, com o tratamento farmacológico, ele começa a perder essa ansiedade e ele dá os primeiros passinhos dele. Aí ele vai poder criar memórias positivas da relação com as pessoas, que antes, se ele tem ansiedade, ele não cria nenhuma memória positiva. E, na verdade, o remédio, às vezes, é necessário, né? Nem sempre, eu acho, né? Depende do caso também, né? E da condição. Tu trabalha com todas as neurodivergências? Como é que é a tua demanda? Então, eu atendo todas as neurodivergências, atendo casos de deficiência intelectual, de autismo, de dislexia, né, de TDAH, todas elas, e às vezes até juntas, né, como comorbidade, porque elas ocorrem com alta frequência com comorbidade, né? Então, essa questão, por exemplo, como tu falou, eu sou psicóloga e neuropsicopedagoga. Às vezes, eu entro na equipe como neuropsicopedagoga, onde eu vou auxiliar nos processos de aprendizagem, nos processos atencionais. E, às vezes, eu entro na equipe como a psicóloga que vai atuar na questão das emoções e das habilidades sociais. Isso é importante, né? É muito importante ter um grupo, né? E bem legal a tua ideia, adorei. Achei fantástica, porque as mãezinhas, assim, que eu vejo que o problema é o tempo, né? E também, outra coisa que é muito legal a tua ideia, né? Do espaço evoluir, que é essa questão de fazer isso num espaço privado também. Né? É difícil achar os profissionais, né? Às vezes os profissionais certos também, né? Mas tu imagina, uma mãe, ela tem que confiar, né? Onde ela vai deixar. Ela vai lá na Gabi, lá no edifício Coimbra. De repente, ela tem que ir lá no edifício, qual que é o nome de qualquer outro aí? Edifício. Tem vários, tem o Almanara ali embaixo. Almanara, tem várias clínicas, né? Tem vários locais aqui do Sul, né? Então, tu imagina, de um lado pro outro, de repente a mãe fica mais tempo na estrada do que a criança propriamente na terapia. Então, essa ideia, Gabi, adorei saber. Eu não sabia que tinha mais profissionais lá também, né? Show. E é isso aí. E falando sobre as neurodivergências ali, o TDAH é uma deficiência. É um transtorno do neurodesenvolvimento. Tá. Que é os transtornos que aparecem na primeira infância, ali até a adolescência. Então, por exemplo, para você ser diagnosticado com TDAH, com autismo, os sinais e os sintomas, eles têm que ter apresentação já na infância e na adolescência. Né? Algumas pessoas, por exemplo, começam a apresentar sinais de ansiedade, de esquecimento na fase adulta, e daí pensa, será que eu sou TDAH? E vem para fazer avaliação. Mas a gente tem que fazer toda a investigação da fase inicial, da fase de quando pequeno, antes, às vezes até porque tem criança com TDAH que já apresenta a queixa na fase pré-escolar. Certo? De agitação, de que não senta nem para comer. Aí depois na fase escolar tem uma grande chance dele ter um problema ali na escola, ou de aprendizagem, ou de concentração, ou queixa de comportamento. Então, tem que ter tudo isso, né? E esse é o guarda-chuva dos transtornos do neurodesenvolvimento. Eles têm que ter o início deles ali na infância. Senão, seria outro diagnóstico. Daí já parte para outra coisa que você também trabalha no consultório, né? Sim, mas acaba que meu público sendo quase que 100% de neurodivergentes. Né? Atualmente até algumas crianças vêm por questões familiares, né? Comportamentais. Eu acho que hoje em dia as crianças são muito ansiosas, né? A gente tem muita procura por ansiedade infantil, talvez por excessos de responsabilidade ou as rotinas que se tem, né? Mas a maioria do público pela qual eu me dedico são de neurodivergentes. E é engraçado que eu perguntei, os teus olhinhos brilharam. Por que essa paixão pela neurodivergência? Da onde surgiu? Isso já é um imã, não sei explicar. Eu digo que um pouco é um imã meu, porque às vezes eu tô num lugar, uma cidade aleatória, eu tô num parque. No último feriado eu tava na praia.
Eu olho uma criança, eu vou até ela, daí eu começo a conversar, levei meu filho. Meu filho é autista. Ou às vezes eu estou no restaurante, daqui a pouco vem uma criança correndo me abraçar, a gente vê, tem síndrome de Down. Daí meu marido falou, você tem um imã, né? Eu acredito que sim, porque isso é uma coisa de pequena já. Na época da escola, eu ia na sala, eu ficava o dia inteiro às vezes na escola, eu ia de tarde na sala das outras professoras ajudar a cuidar de algumas crianças do jardim, enfim, eu sempre tive um perfil bem voltado para a criança, para o adolescente, né? E, enfim, é um caminho que eu trilhei, na verdade, pela questão da intriga que eu tinha, muito grande. Ali na época da faculdade, eu fiz um estágio na AMA, de Jaraguá do Sul. Isso foi em 2007, 2006, não sei precisar bem a data, mas para mim foi muito desafiador, porque a gente tinha autistas de grau moderado e grave, né, com muita automutilação, sem linguagem estruturada, e eu via assim que não tinha um trabalho muito estruturado, parecia que não tinha um saber fazer. Tinha a intenção de se acolher as famílias, de atender, mas não tinha muito conhecimento por trás do que se fazia. E eu também não tinha supervisor de estágio, não tinha nada, né? Eu saía de lá mais angustiada do que aliviada, enfim. Depois, então, eu decidi fazer meu TCC na área do autismo. E quase tive que desistir, porque na própria faculdade eu não tinha nenhum professor com condições de me supervisionar. E eu encontrei uma professora que entrou ali no finalzinho da faculdade, que ela me orientou até na psicanálise, né, que é uma teoria que hoje em dia poucas pessoas estudam. Atualmente eu trabalho mais no campo das neurociências, da terapia cognitivo-comportamental, mas eu iniciei meus estudos com a psicanálise porque foi quem me acolheu e quem me deu um caminho ali para iniciar a intervenção. E eu achava bem intrigante. Então, hoje em dia, a gente tem muito conhecimento circulando. E eu acho que foi muito rápido que evoluiu, né? O acesso, tanto os estudos científicos, quanto o acesso à informação a público geral, nas mídias de YouTube, Instagram, né? Então, isso traz um certo alívio, mas a minha trajetória inicial era bem desafiador, né? Sim, lá no início, né? Era pouco divulgado, né? Na verdade. Lembro também de quando surgiu as dúvidas em relação ao meu primeiro filho, que é o Júlio, né? E hoje ele vai fazer 14 anos este mês, tá de aniversário, 14 anos, né? Mas já desde pequenininho mas eu, né, notava algumas coisas, eu falava pro Baldo assim, meu Deus, esse guri parece ter uma coisa, ele vive no mundo da lua, ele fica pulando, né, não para, né, e não parava para comer, né, e tava comendo, de repente, do nada saía da mesa, assim. Bem, então tem os comportamentos, não é só isso, isoladamente, a gente sabe, né? Mas são algumas coisas que as mães começam a observar, né? E aí vai trazendo dúvidas e até achar alguém que acolha, né? Demorou, né? E o Baldo dizia, não, mas eu era igual. Então acaba não indo atrás, às vezes, e na escola também não chegaram a fazer um documento e tal. Também nem pedi, também poderia ter pedido, né? E eu sei que eu levei ele numa psicóloga, daí ficou uns 2 anos numa psicóloga infantil. Adoro ela, até hoje ela nos ensinou muita coisa, né? Mas ela, naquele tempo, ela achou que podia ser outras coisas, né? Porque tem isso também, tá? Tem a questão do sono, de ficar demais, de repente, nas telas, né? Tem várias coisas, né? Só que a nossa família nunca foi disfuncional, assim, né? A gente seguiu uma certa rotina, eu também apliquei, depois aprendi bastante coisa com ela, né? Mas mesmo assim, algumas coisas não caminhavam de acordo com o esperado, né? Porque tem uma normalidade e, assim, às vezes a gente acaba sendo rotulado que a gente quer ver defeito no filho, né? Tá querendo achar pelo em ovo, mulher? Tá doido, teu filho tá certo, tá tudo bem.
mas às vezes a mãe tem uma desconfiança por algum motivo, né? Ela tá o tempo todo com o filho. E a mãe que fica o tempo todo com o filho, ela acaba percebendo bastante coisa, né? Esse teu relato, ele é super comum, né? Às vezes vem uma mãe sozinha para consulta contra tudo e contra todos, né? Ou o pai, ou vem a família cética com uma queixa da escola, né? Mas quando a gente apresenta, verifica que os sinais estão presentes, vale a pena, né? A gente fazer uma avaliação, mesmo que ela não seja clara, completa, que a gente não consiga fechar o diagnóstico. Mas a gente verifica, não, ele está caminhando e apresentando sinais condizentes com um transtorno e já vale intervir. Já vale interferir, né? O quanto antes. Mas sim, às vezes na primeira infância acaba sendo desafiador, né? Sim. Fechar esse diagnóstico. Às vezes, por exemplo, a gente vê sintomas até de pré-dislexia, né? Então, olha, ele tem alguns sinais que pode ser que lá no futuro a gente feche para dislexia, mas a gente precisa seguir todos os pasos. A dislexia, que ele saia da fase escolar, que ele entre no ensino fundamental, que ele tenha um período de exposição ao ensino fundamental, para que daí a gente consiga realmente fechar, né? Mas daí, se você já percebe que a criança tem aquelas alterações, vale a pena já intervir o quanto antes. Claro. E aí levanta um ponto aqui, né? Não é ruim, de forma alguma, a criança fazer um acompanhamento psicológico também. Mesmo... É porque fica preventivo, né, Stephanie? É preventivo. Exato. Eu não tenho um diagnóstico, mas eu vejo que tem alguma dificuldade. Eu já atuo de forma preventiva. E para essas mães que estão assistindo, né, que elas não têm filho atípico, não têm laudo, né, ou acham que não são, né, atípicos, né, nesse momento, mas essas crianças passam por situações do emocional, né? Às vezes eu sou professora também. E às vezes tem mãezinhas que reclamam de algumas coisas. Eu falo assim, essa menina está exagerando muito, eu não sei o que eu faço, né? Acontecem algumas situações e às vezes ao lidar com essas emoções, é indicado procurar uma psicóloga? Você fala quando a criança está exagerando muito? Quando ela tem um sentimento um pouco mais alto, de repente, em relação às coisas, né? As crianças, elas têm uma imaturidade muito grande, né? Elas passam pela fase egocêntrica, onde elas só conseguem perceber o ponto de vista delas e não dos outros. Essa parte socioemocional, às vezes, leva a explosões, né? Então, é muito comum. A gente tá no mercado, a gente vê uma criança fazendo uma birra ou um choro enorme. Às vezes, você vai ver por causa de um chocolate. Né? Mas para ela aquilo é muito importante. Claro. Para ela que não tem noção do tempo, né? Para ela que não consegue entender que ela pode negociar, mas ganhar esse chocolate em outro momento. Então, claro, a criança tem uma imaturidade e hoje em dia eu vejo que as escolas, elas já trabalham com habilidades socioemocionais, muito legal, né? Desde a época do filme do Divertidamente, eu vejo que vários professores, né, imprimiram bonecos, fizeram jogos, atividades já para ensinar a criança que existe essas sensações, essas emoções. Porque isso, mesmo que seja precoce, mesmo que seja preventivo, já ajuda a criança, identificar e talvez se expressar de uma forma um pouco melhor, né? Às vezes o acompanhamento, ele não é prolongado. Vale a pena ser preventivo se você percebe que no ambiente escolar não está tendo esse estímulo, e é necessário, porque algumas crianças têm uma personalidade um pouco mais rígida e outras não. São mais flexíveis. A personalidade rígida quer dizer que tem um diagnóstico? Não. Não, né? Não, mas muitos diagnósticos têm rigidez cognitiva, né? Por isso que já acaba sendo uma coisa que a gente tenta intervir na criança, né? Então, e no adolescente. Então, você não ganhou o seu chocolate hoje, mas você pode ganhar outro dia. Enfim, entender, aprender a esperar já é flexibilizar. Não quer dizer que ela não vai ter aquilo, mas que ela precisa esperar já é importante, né? E eu acho que vale a pena, não é porque eu estou aqui pensando, eu sou psicóloga, todo mundo deveria passar por um processo, mas é porque dentro da psicoterapia a gente pode ensinar
o ser humano, seja ele muito pequenininho ou adolescente, a lidar melhor com isso. Agora, inteligência emocional, eu acho que é difícil em qualquer faixa etária. Por quê? Porque os desafios vão mudando ao longo da vida, né? Por mais que a gente também tenha amadurecido, os desafios também crescem. E se a gente não aprende... Eu acredito que se a gente não aprende padrões adaptativos quando criança e quando adolescente, se torna mais difícil quando adulto, porque a gente vai ficando mais cristalizado, entra numa zona de conforto, eu sou assim, né? E aí o processo de psicoterapia também leva a pessoa a dizer, não, esse é um padrão que pode ser modificado. Tanto que algumas pessoas vêm fazer avaliação, a gente avalia a personalidade, mas os testes de personalidade também são modificáveis depois de um período de psicoterapia, ou, por exemplo, se você passa por um processo muito traumático, né, por um acidente ou por uma doença, depois desse episódio, claro que o seu teste de personalidade e humor ele vai estar modificado pela tua vivência. Claro. Nossa, que legal. E tu trabalha lá com crianças a partir de qual idade? Então, às vezes 1 ano e meio, 2 anos eu já estou atendendo. Né? Eu acabei me adaptando a esse processo, eu já trabalhava com estimulação precoce. Como a minha primeira formação foi em psicanálise, a gente tinha aula de psicanálise para bebês, aulas... Olha só. Porque a Julieta Jerusalinski, ela é psicanalista, ela atua em São Paulo e ela tem um trabalho maravilhoso de resgate de mães e bebês. Onde muitas vezes as mães vêm para o consultório num processo de adoecimento, não conseguindo olhar para esse bebê, não conseguindo investir nesse bebê. Às vezes o diagnóstico ele traz um luto, traz uma fratura ali naquela relação. E algumas mães não conseguem acreditar no potencial do seu filho, né? Talvez é por isso o diagnóstico, às vezes, ele vem muito carregado do que o meu filho não pode fazer. E isso gera medo, isso gera angústia, né? E ali ela já propunha, então, uma intervenção mesmo com bebês. E eu nunca tive medo, né? De atender desde cedo. Então, às vezes, entram uns baixinhos bem fofinhos na minha sala, enfim. E até a fase adulta, atualmente, eu estou trabalhando mais com avaliação. Não vou dizer que eu não tenho os meus adultos, né? Mas hoje em dia já tem alguns profissionais legais também na cidade que a gente pode encaminhar. Né? Mas no início eu fechava diagnóstico de autismo no adulto e eu olhava para ele e falava... Ok, se você aceita ficar na minha sala cheia de brinquedos, de jogos, né? Fica à vontade, vamos dar continuidade ao seu acompanhamento, já temos um vínculo. E dessa forma... O Baldo não vai poder fazer tratamento contigo? Então, acho que sim. Se ele não se importar com os jogos. Então, né? Vamos ver ali o que vai dar também na consulta dele, né? Que tem, eu não sei o que o doutor vai encaminhar, mas você já tinha encaminhado ali algumas coisas, né? E nessa questão de trabalhar as emoções, né? Ainda temos mais o que falar, porque todo mundo fala, né? Sobre o que é essas tal habilidades socioemocionais. O que é isso que todo mundo sempre fala? Então, dentro do diagnóstico de autismo, nós temos um número bem expressivo de autistas, principalmente os autistas de nível 1, onde o único comprometimento, o mais evidente, né, é na interação social, na relação com os pares, na circulação em espaços públicos ou até a questão de ir na casa de um familiar, saber como se comportar e saber expressar o que sente, né? Então, em muitos momentos, a minha intervenção ela era basicamente voltada para esse alvo. Como trabalhar as habilidades sociais e as emoções. Dentro do autismo, a gente tem uma alteração muito significativa no manejo emocional, porque a gente já tem alterações tanto na identificação de emoções,
seja a minha própria emoção. Então, às vezes eu sinto tristeza, mas eu não consigo entender que o que eu tô sentindo é tristeza. E aí eu me expresso de uma forma irada, agitada, e as pessoas daí acham que eu estou com raiva e não chegam perto de mim para me acolher. E isso acontece com muita frequência. Né? Então, muitos pacientes vêm assim, ele é muito explosivo, ele tem muita raiva, mas quando eu vou ver esse ser humano, ele conhece a alegria, ele conhece a tristeza, ele conhece a ansiedade, ele conhece as outras emoções? Não, ele conhece felicidade e raiva, né? Então, toda vez que algo dá errado, que não sai dentro do meu plano, eu me expresso de uma forma que acaba afastando as pessoas, mas porque eu não sei nomear isso. Isso não depende da validação. Da validação materna lá, de quando a gente é pequenininho, se a gente aprendeu isso ou não. Não depende da validação. Isso tem a ver com o transtorno, com o funcionamento do cérebro, no reconhecimento, na identificação de emoções, no processamento delas, na tomada de decisão. Então, por exemplo, além da alteração das próprias emoções, eles também têm alteração em leitura de expressão facial. Certo? Então, se você passa um vídeo e faz uma pausa e fala... Julia, o que você entendeu? O que você acha que ela ali do filme está sentindo? E o que você acha que o outro vai fazer? Em alguns momentos pode ser que ele acerte, se ele tiver um bom desempenho em habilidades sociais, se ele tiver um bom desempenho no reconhecimento da emoção do outro. Isso se aprende, no caso. Isso se aprende, a gente vai fazendo os treinamentos. Por isso que é importante o quanto antes uma criança estar, né? Fazendo acompanhamento. Isso, porque daí a gente vai fazendo os treinos, a gente ensina ele a identificar a emoção que o outro está sentindo e a gente pede para ele fazer um ensaio, como que ele acha que o outro vai lidar com isso, né? Então tem vários passos que eu acabo trabalhando ali na clínica. O primeiro passo é o reconhecimento das emoções, seja a própria emoção ou de terceiros. A questão da impulsividade, que algumas emoções nos trazem aquele aquecimento, né, do emocional que barra a inteligência. Então, aquele velho ditado, de cabeça quente, ninguém deveria tomar decisões. Mas, por exemplo, se eu sinto raiva e eu saio batendo porta, bufando, tacando o controle do videogame no chão, o que isso resolveu? Então, a maioria das crianças e dos adolescentes, eles têm essa noção. Pronto, eu senti raiva, ataquei o controle, pronto, acabou. Eles conhecem até esse passo, né? Até esse momento. E aí, eu vou trabalhando com eles os outros passos, que seria aprender a se autorregular, né? O que pode te levar a conseguir estabelecer a tua tranquilidade. Às vezes, você vai precisar se afastar de alguém que está te fazendo mal, que está te incomodando. Às vezes você vai ter que tirar um tempo para fazer o que tu gosta, né? A gente percebe, por exemplo, uma criança dentro de escola, dentro de sala de aula, às vezes ela precisa de um momento, ela precisa ir até no banheiro, lavar o rosto, beber uma água. Ali ela já conseguiu se acalmar. Ou às vezes ela consegue ficar em sala de aula, respirar fundo, fechar os olhos, ok, ela já consegue se acalmar, dependendo do tamanho do estresse que ela teve. Ou às vezes ela precisa chegar em casa, conversar com a mãe dela, chorar um pouco e depois se acalmar. E um passo muito importante, que é muito difícil para os nossos autistas, é a questão de resolução de problemas. Então, diante dos meus problemas emocionais, que seja reconhecer as minhas próprias emoções, dentro da rigidez cognitiva que às vezes o autismo traz, essa forma de pensar muito consistente e acaba sendo daí um problema que traz a necessidade do manejo comportamental, é porque para ele só existe uma solução para o problema. E se ela está extinta, acabaram-se as minhas possibilidades. E aí a gente volta lá para o nível da emoção disfuncional. Daí eu volto para a ansiedade ou eu volto para a raiva porque o meu problema não vai ter solução. Né? Então a gente trabalha muito enquanto isso. Criança, né? Ela vai para crise, é isso? Isso. O adolescente geralmente explode, é isso? Isso. E o adulto? Também.
Também. Também. Esses mesmos passos que eu expliquei agora também serve para o adulto. Também serve para um programa, né, de treinamento de habilidades. E uma coisa que eu comecei a perceber que não fazia sentido para mim era trabalhar habilidades socioemocionais individualmente. Então, eu tenho grupos de habilidades socioemocionais. Eu atendo pequenos grupos, 3, no máximo 4 crianças, né? Mas aí a gente já pode perceber como é que é a interação deles, porque, por exemplo, uma habilidade social bem importante é ter atenção compartilhada. Ou seja, tá todo mundo jogando e eu tenho que me engajar no que todo mundo tá fazendo. Eu tenho que ter interesse nos outros. Eu tenho que olhar para os outros, eu tenho que demonstrar que eles são interessantes para mim. E aí, ali no grupo, você consegue intervir de uma forma melhor. Porque às vezes, se você atende individualmente a criança, você não percebe que ela não tem uma boa atenção compartilhada. Na verdade, o autista com o adulto, né, ele tem um jeito diferente de estar... E a gente facilita também as coisas para eles. A gente já sabe o caminho, né? A gente consegue prever, a gente cede. Exato, né? A questão do perder, né? Que é muito difícil para eles entender que nem sempre eu vou ganhar, nem sempre eu vou ser o primeiro. Essa questão de ceder para o outro. Então, é muito mais importante você trabalhar em grupo. Porque é claro que os amiguinhos ali não vão deixar ninguém ganhar, né? Sim, todo mundo quer ganhar, né? Todo mundo quer ganhar. Não, bem interessante isso que você está falando, né? E tu tá falando mais sobre o autismo em si. Essas habilidades socioemocionais também são trabalhadas com as outras características, né? Os transtornos, né? Sim. Sim, estão trabalhadas, então, por exemplo, quadros de deficiência intelectual, a gente também observa essa dificuldade no reconhecimento das emoções, dificuldade de autorregulação, dificuldade de resolução de problemas. Às vezes até a deficiência intelectual traz muito essa persistência do ponto de vista centrado no eu. Ele não consegue perceber os outros. No TDAH, a gente tem bastante alteração, principalmente daí eu digo não no reconhecimento das emoções, mas sim no manejo, na autorregulação e na impulsividade, né? Então, no TDAH a gente percebe muito essa questão da impulsividade. Pronto, fiz. Tá, e agora, Joãozinho, você fez isso, mas não vai resolver, a gente vai ter que retomar isso, tu vai ter que se acalmar, tu vai ter que ir lá pedir desculpa pro teu amigo, vai ter que ter trabalho dobrado, porque tu não fez o teu para e pensa, né? Então, a gente tem que trabalhar também com TDAH. Vamos lá. Transtorno opositor. Transtorno opositor também tem dificuldade em reconhecer as emoções dos outros. E alguns estudos dizem que eles têm pouca reação à tristeza e raiva. Então, por exemplo, eles fazem algo que deixa o outro triste, mas eles não conseguem registrar isso e continuam fazendo o comportamento disfuncional. E se você não faz esse treinamento e não ensina, você diz que é maldade, né? Algumas pessoas dizem que é uma criança maldosa, que planeja fazer isso, mas é porque ela tem essa disfunção no reconhecimento das emoções. E a criança, o TOD, né? Tem níveis? Não. Suporte também? Tem níveis de suporte, porque ele pode ter níveis de comprometimento no funcionamento adaptativo. O que é funcionamento adaptativo? Os locais aonde ele vai ter que se adequar socialmente, por exemplo, escola, no futuro trabalho, não ter conflito com a lei, entende? Então, isso pode levar a pessoa a ter níveis moderados. Uma comorbidade? Ele pode se apresentar isoladamente, mas é muito mais frequente a gente só perceber o transtorno opositor associado ao TDAH, principalmente. Ao TEA também temos. Mas, geralmente, a gente escuta mais como comorbidade. É o que é mais comum. Mas é um transtorno, né? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento também. E a alta habilidade você atende também? Então, agora todo mundo está buscando muito falar sobre altas habilidades.
né? Que é algo que eu fui daí então aprender só na faculdade, na pós-graduação de neuropsicopedagogia, porque como não é um diagnóstico, não tem um CID, não tá no manual de transtornos mentais, entende? Porque ele na verdade não é um diagnóstico, ele é uma condição diferenciada, onde a pessoa tem habilidades de conhecimento, ou no esporte, ou na arte, ou na música, ele tem uma facilidade em desempenhar certas funções, ele tem que ter uma criatividade boa para desempenhar essas funções, e curiosamente ele pode vir junto com os outros transtornos, né? Então, por exemplo, que acaba sendo um desafio. Geralmente encontro altas habilidades, mas as pessoas vêm fazer uma avaliação para outra coisa. Olha só. Achando que é TDAH, porque tem uma mente que não para, que tem muitas ideias ao mesmo tempo, não consegue desligar, quer fazer 3, 4 atividades ao mesmo tempo. E ele acaba não sendo funcional porque não consegue filtrar. Então, depois a gente vai lá e descobre. Às vezes é altas habilidades com TDAH junto. E se tu não diagnostica isso e não ajuda a pessoa a focar no que ele tem de habilidade, ele acaba vindo depois com quadro de depressão ou ansiedade, né? Porque ele não consegue colocar o que ele tem de bom pra fora. É como se você fosse muito boa em música, mas ninguém te dá um violão pra tocar. E aí você acha que você não é boa em nada, até que você começa a tocar e descobrir que aquilo pode abrir uma porta. Então, altas habilidades é mais na área da educação que eu tive o contato para poder intervir. Entendi. Então, na verdade, ele não é nem deficiência, nem... É neurodivergência, podemos dizer isso, será? Não. Acho que sim, né? Depois a gente olha. Pesquisa aí, Google. O Baldo tá de pitaco aí. Vai lá, Baldo. Mas eu acho que sim, né? Porque é uma condição, né? Isso. Só não é uma doença e nem um transtorno, porque não tá também dentro do DSM, né? Isso, tanto que daí, por exemplo, na lei brasileira de educação, ela já estava inclusa como educação especial. A altas habilidades sempre foi, o professor sempre era chamado a participar do processo de avaliação quando é criança e adolescente, a contribuir com o olhar, não, eu vejo que esse aluno ele tem um perfil diferenciado, ele precisa de um currículo adaptado, ou ele merecia que a gente passasse ele para uma série a mais, porque ele já domina tudo isso que está sendo passado e ele está perdendo o interesse nos estudos. A única coisa é a questão social, né? Sim, porque... dos pares. Os gráficos, né? Se a gente for... dentro da avaliação, a gente joga muito em gráfico. Então, por exemplo, a gente vê um desempenho cognitivo muito grande e aí a parte social muito reduzida. Certo? Às vezes a parte até de coordenação motora, outras, né, área de linguagem, se bem que todos com altas habilidades meus que eu avaliei até agora tinham o desempenho de linguagem muito bom, mas às vezes você não consegue, fica bem assíncrono, que eles falam, né? Não fica equilibrado. Sim. E daí vale a pena você questionar, eu passo ele de ano... ou eu mantenho ele com os coleguinhas da idade dele, para que ele tenha socialização com os pares. E aí a escola tem que suplementar a grade curricular, ou até a própria família busca inserir ele em alguma atividade de ensino extracurricular. Que legal. O Gabi, e tu chegou a trabalhar com alguma criança que tem autohabilidade? Chegou a ir até a escola? Você faz esse trabalho também? Esse ano que eu estou iniciando. Tá, e com os outros diagnósticos, você auxilia a escola também? Tem bastante procura. É mesmo? Né? A escola recebe, busca, tira dúvidas. Eu vejo que é um espaço escolar, imagina quanto tempo a criança fica dentro da escola. E lá ela é muito desafiada. E existem aspectos, por exemplo, que a escola percebe, que a gente não percebe porque a gente atende individualmente. Então, até para questão de coleta de dados, como que é essa pessoa dentro de um ambiente social, dentro
de um ambiente que é mais desafiador, porque a terapia geralmente ela é em primeiro passo acolhedora, não é que a gente não vai proporcionar desafios, mas a gente tem um olhar individualizado, e na escola não, tenta-se ter, mas ele tem que estar dentro de um grupo. Na verdade, até te pergunto, porque é recente também, assim, essa agitação toda quanto a altas habilidades e superdotação, né? Está sendo muito falado, é um assunto que está sendo muito falado. E assim, eu acho que agora que as escolas também começaram a ter, né? Tem uma escola em Rio do Sul que tem uma sala para as altas habilidades. Ela é pública, né? Com espaço com uma psicopedagoga. Para estar num contraturno, claro, né? E até para que eles não percam também o social junto com os pares. É importante essa interação também, né? Para as crianças, até porque, senão, né? Imagina, uma criança pequena tá estudando na faculdade, né? Ela teria talvez condições, dependendo do grau, né? Eu falo porque eu conheço duas pessoas, até gostaria de citar essas duas histórias, só para te ver a tua opinião também em relação, né, eu tenho, não vou falar o nome, mas assim, um menino de 6 anos que tem uma pontuação bem alta, eu acho que 130 por ali, né, e assim, é um menino bem, como que eu vou dizer, inteligente, né, para a turma dele, ele já sabe ler, já sabe idiomas. E o social dele, né? E as outras crianças, e o brincar, né? É difícil para a escola também. É difícil, né? Para a escola, para a criança e para a família. Exato, os três. E agora? Porque, né, o que faremos, né? A escola não consegue suprir. Com o currículo básico não vai conseguir suprir a sede de conhecimento ou manter ele numa sala de aula com a mesma faixa etária. Porque, por exemplo, se ele já leu livros enquanto as pessoas estão aprendendo ABC, isso vai trazer uma agitação, né? Pode fazer com que essa criança até perca o interesse nos estudos, que ele tenha aversão a ir ao ambiente escolar. E se ele já está lendo livros, às vezes ele vai falar desses assuntos e ele não vai ter com quem falar. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que eu acompanho na área comportamental, a superdotação. E eles são absurdamente inteligentes, trazem para mim conhecimentos em relação a eletrônicos e como fazer uma programação, já tem um domínio muito alto. E ele traz propriedade naquilo que ele faz, porque ele vai fazendo aulas e é autodidata e aprende sozinho. Com quem que ele vai conversar? Os amigos não vão conseguir compartilhar, porque para nós, enquanto adultos, já é difícil. Sim. Mas então, nesse caso, por exemplo, eu direcionei a família para ir para a aula de programação. E ajudou bastante, reduziu bastante a ansiedade. Então, ter essa oferta de serviços extracurriculares ajuda a criança a encontrar um ponto de ancoramento, que a gente fala. Ali ela se encontra. Ali o que ela sabe fazer faz sentido, porque lá na escola fica descontextualizado. Mas isso traz gastos para a família. Certo. Né? E, bom, não tem muito amparo, porque não tem a lei para pessoa com superdotação. Legal. É até uma dúvida, porque às vezes assim, né? Eu ajudo também na minha igreja e tem um ministério infantil lá. E a demanda né? As crianças com laudos, né? Então, eles estão querendo saber também a coordenação, né? Quem está responsável lá, eles têm bastante conhecimento também. E isso já fico bem feliz, né? Porque não é todo lugar que vai ter pessoas que estão abertas também. Porque não é só tu saber sobre neurodivergência, mas também tu estar aberto, né? Mesmo que tu não tenha um filho atípico, mas que tu queira aprender, né? Porque se a gente fala em inclusão, tá, meu filho é autista. Não, mas o meu filho só brinca com crianças autistas. Não é inclusão, no meu ponto de vista. Agora, meu filho não é autista e ele não brinca com quem é autista, também não é inclusão. Entende? Para mim, inclusão é você estar acolhendo a todos, com amor e carinho, né?
Então, assim, nesse espaço ali eu tô vendo que eu tenho que estudar um pouco, porque eu tenho filho autista, então falar sobre autismo é mais fácil, é cômodo, porque eu tenho filho autista, né? E agora sua esposa, né, também me dá mais uma atípica, então me dá um pouco mais de qualidades. Agora tem que me aprofundar, né, no TDAH. E né? erguer essa bandeira. E nas outras condições, na alta habilidade, né? Isso. Mas para concluir também, e sobre essa questão da alta habilidade, da superdotação, conheço também uma outra criança que já deve ter uns 14 anos agora. E esta criança, ele não tem autismo, ele só tem alta habilidade. E passa por situações parecidas que o meu filho passa, que é autista. Mas o meu filho também tem alta habilidade, né? E também passa algumas coisas parecidas que a outra criança que é amigo também, que tem TDAH. Por quê? Né? A gente que olha com o olhar de fora, não no olhar clínico, né? É diferente, né? A gente fica pensando, será que não é uma deficiência a alta habilidade, né? É uma condição diferente que o cérebro tem, né? Mas passa por situações muito semelhantes. Porque, como eu falei, pode ter a comorbidade. E, na verdade, a questão da socialização, para quem tem altas habilidades, é um aspecto que acaba interferindo muito. Essa interação com os pares. Por quê? Porque ele não vai ter interesse em fazer as coisas que as crianças da idade dele têm. E ele vai se isolar. E às vezes eles são um pouco mais maduros. Eu vejo que eles são mais maduros porque eles preferem ler do que brincar. Então tá todo mundo jogando bola, mas eles querem sentar para ler. E isso traz, claro, uma redução muito grande na interação social. Bom, eu preciso também me aprofundar um pouco mais. Eu vejo que alguns estudos estão surgindo. Mas a gente já tem acesso, por exemplo, que o funcionamento do cérebro, apesar de não ser um transtorno do neurodesenvolvimento, o funcionamento do cérebro de uma pessoa com altas habilidades, ele também tem um perfil de funcionamento, muito parecido com o perfil de funcionamento, às vezes, da pessoa com TDAH, que abre muitos pensamentos, não consegue gerenciar essas atividades múltiplas, entra num hiperfoco numa área de interesse, se aprofunda demais naquilo. Olha, ele tá tendo hiperfoco. Mas isso às vezes é por causa da alta habilidade dele. Ele vai ele espreme aquele caldo até sair o máximo de conhecimento que ele consegue. Por sede de conhecimento. Mas não por uma questão de hiperfoco de autista. É diferente. Mas é muito parecido. O comportamento é parecido. Mas o que gera isso é diferente. Mas é o sofrimento em relação a... Que o autista tem um sofrimento em relação, assim, digo... O meu primeiro, né? Mais velho... Ele não gosta de... Ele não gosta muito. Ele tem motivação, né? Assim, social. Mas ele não... Se for para escolher ir lá no zoológico... Ficar em casa... Eu vou escolher ficar em casa. Quando não tem... Ele gosta de sair também, né? Mas, assim, eu digo... se eu puder ter essa opção de ele ficar em casa, com as coisas dele... Então, no meu olhar, eu diria o quê? Que o isolamento, a questão de optar a casa ao invés do zoológico, já tem mais uma raiz mais por causa do autismo. Ir para um ambiente que eu não sei como é que vai ser, que é novo para mim, que vai ter alguns estímulos, um animal, será que eu vou sentir medo? Então, isso pode gerar uma ansiedade que vem por causa do autismo, né? Não por causa das altas habilidades. Eu acho que altas habilidades, até a criança, ela é curiosa, ela gostaria de ir, de conhecer, de ler todas aquelas placas, porque às vezes acontece isso, eles vão Faz todas as coisas acumulando conhecimento. Que legal, teria até um comportamento de dizer, nossa, você é quase uma enciclopédia ambulante. É claro, a gente sabe que também superdotação não tem a ver só com aquela criança que sabe várias coisas, que decora bandeiras, que decora as capitais dos países, ou só tira 10. Mas eles acabam tendo muito interesse, muita curiosidade, e eles sabem de coisas
que os outros não sabem. Uhum. E até desmistificando aqui um mito, né? Que o superdotado, alta habilidade, sempre é um gênio em tudo, né? Uhum. Na verdade, não é. Ele também tem as áreas que ele tem as suas dificuldades, né? Com certeza. Por isso que hoje em dia o enfoque do acompanhamento, por isso que eu acho que inicialmente ele já estava ali na educação especial, também tem a demanda de intervenção clínica, porque tem alguns traços dentro da superdotação, o perfeccionismo, por exemplo, que é um traço de altas habilidades. E você precisa trabalhar. Então, rigidez cognitiva não é só do autista, né? Na questão da pessoa com altas habilidades, às vezes ela perde muito tempo exaustivamente em cima de uma coisa enquanto aquilo não ficar perfeito. Né? Prioriza pela qualidade do que faz. Muito bem, adorei ter o espaço evoluir aqui. Então, a apresentação, né? A dona Gabriela Jark-Trave. Conversamos bastante, né? Conversamos, mas ainda faltou bastante coisa. Ó, eu tinha anotado muitas coisas aqui, né? E eu gostaria das considerações finais. Se você tem algum livro ou algum recurso que você deixaria de recomendação para as famílias entenderam mais assim sobre as emoções ou de repente sobre as habilidades sociais, ou algo que você gostaria de compartilhar com as famílias que vale a pena a gente estar ouvindo ou vendo. Antes você falou do Divertidamente, eu gostei. Isso. Porque é um filme tão maravilhoso, né? Eu começo com essa indicação porque as emoções, elas são personificadas. Através do personagem fica mais concreto de entender que aquilo existe e que aquilo pode interferir no meu eu. Então, acho um vídeo muito legal. Tem o Red também, que é de uma adolescente, que ela vira uma raposa, mas ela precisa aprender a se acalmar, se autorregular para controlar a raposa e para demonstrar para a mãe dela que ela é madura o suficiente. Enquanto livros, tem uns cadernos de atividade, cadernos de atividade voltados, vamos lidar com a raiva, e cadernos de atividade para habilidades sociais, que é bem legal, porque a criança lê e depois ela tem alguma atividade, algum joguinho para fazer em relação àquela habilidade. Eu uso na clínica e tem várias crianças que têm em casa porque gostam de ler, gostam de estudar e fazer os joguinhos. Não tem problema não ser com a psicóloga tá fazendo esses recursos? Não tem problema. Que legal. Né? Fica bem gostoso até para a própria família, às vezes, entender como é que é o processo terapêutico através do livro, que é bem simples. Muito legal. Gabi, gostaria de agradecer a tua presença aqui no nosso estúdio, né, no Atípicos. E fica aí um convite, de repente, para o Espaço Evoluir, vamos voltar novamente aí, né? Então. E obrigado mais uma vez por ter vindo. Obrigada, eu também fico muito grata, né, por esse espaço, por poder compartilhar. Eu espero que essa informação tenha feito sentido para algumas famílias. E sim, tem muita coisa a ser falada sobre essa questão de habilidades, mas eu achei que é um ponto muito importante, porque às vezes as famílias se encontram desamparadas, né? Ai, meu filho faz algumas coisas, às vezes, que me deixa chateada. Às vezes eu vou explicar, mas você sabe o que é teoria da mente? Pesquisa no Google, vai lá, teoria da mente. Que é essa dificuldade que o autista vai ter de fazer uma leitura sobre o outro. Então ele fez algo para ti, mas ele nem entendeu que ele fez algo para ti. Tu vai precisar mostrar para ele que tu ficou triste. Isso já ajuda, já acolhe muitas famílias e ajuda elas a direcionarem também os seus filhos, né? Então, o conhecimento vale a pena. Pesquisem no Google Teoria da Mente. Então, tá bom. É isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, né? Desse conteúdo que a gente trouxe hoje para vocês. Se você tá gostando, aí ajuda a gente a compartilhar, dá um like, né, no nosso vídeo, que nos ajuda bastante. Se inscreva também, que é bem importante para nós. E vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau.